um inimigo muito esperto, que não se cansa, que está trabalhando aí para pegar as pessoas. Eu até anotei aqui eu tinha falado aqui uma vez para vocês, vou repetir, como é que Satanás trabalha, né? Ele trabalha lentamente, pessoalmente e individualmente. Então que ninguém se iluda que vai escapar. Ele tem um trabalho personalizado e ele tem elementos para isso, ok? Então estude a sua lição. Lembrando então, sábado que vem, a escola sabatina vai começar às 9h, mas a lição vai começar mais cedo. Hoje foi mais ou menos 9h20, 9h25. A ideia é que a lição comece às 9h10, sábado que vem. Então você chegue mais cedo para participar da lição, às 9h10, porque depois vai ter a programação com o Michelson Borges, vai ser muito legal. Você não pode perder, são informações especiais, ele é um jornalista, uma pessoa que estudou muito, que leu muito, que teve experiências semelhantes a muitos de nós, então ele vai trazer subsídios muito bons para a gente reforçar e alicerçar a nossa fé. Repetindo então, se algum professor chegou depois, não haverá classe dos professores, porque o Michelson já começa na sexta-feira próxima, à noite aqui com a gente, tá? Então não perca essa programação e não deixe de estudar a sua lição e chegue um pouquinho mais cedo, sábado que vem, ok? Bom, então vamos ter um cântico antes da oração. Vamos louvar cantando o hino 247, Graças. Convido a igreja a se colocar em pé para encerrarmos a nossa escola sabatina. Oremos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, assim como Jesus, pedimos que o Senhor nos dê ânimo, vontade de ler a Tua Palavra, nos empenharmos em estudá-la e adquirir então informações para alimentar a nossa mente e podermos enfrentar todos os problemas da vida com a Tua Palavra. Ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, como o Senhor também ajudou Jesus no deserto. Que se a nossa vida estivermos passando por um deserto, que o Teu Santo Espírito nos alimente e nos sustente
e nos dê a vitória. Obrigado pela vida, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz sábado aos nossos queridos irmãos, os nossos visitantes. Queremos estender o nosso abraço, desejando a todos vocês um sábado muito feliz, que as bênçãos de Deus estejam repousando sobre cada um e cada coração saia daqui nesta manhã de sábado preenchido pelo Espírito de Deus, pela alegria de louvá-lo e adorá-lo. Eu estou aqui para passar alguns comunicados rápidos, e o primeiro deles é uma correção na primeira notinha do nosso boletim, que informa sobre o culto de domingo. Amanhã, no domingo de carnaval, nós não teremos o nosso culto aqui na noite. Então, amanhã à noite nós não teremos o nosso culto. Na quarta-feira, a programação volta a acontecer normalmente. Alguns de nossos departamentos estão reiniciando suas atividades e nos chamam a atenção. Os desbravadores para o próximo domingo, não amanhã, o domingo dia 14, e a turminha Kids também retorna às suas atividades no próximo sábado. Então, as pessoas que são voltadas e ligadas a esses departamentos, prestem atenção aí nestas datas. O nosso boletim também destaca uma série de pessoas que estão sendo indicadas para preencher algumas funções aqui na igreja, um complemento de alguns departamentos. Você pode ler no boletim, tem o nome e a função para a qual eles estão sendo indicados, e na próxima semana nós faremos a leitura e o voto desses nomes. Esses nomes, se houver alguma observação quanto a eles, deverá ser feita durante a semana ao pastor da igreja. Eu só incluiria nesse nome, eu peço que você fique atento a isso, o nome, a comissão está indicando o nome de Miguel Iglesias Martins para a função de diretor de música da igreja. Pastor, professor Michelson Borges estará conosco dentro de poucos dias. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Olá, amigos de Sorocaba e região. Nos dias 12 e 13 deste mês, estarei aí com vocês na Igreja Adventista Central para tratar de temas interessantes como a origem do universo e da vida, a extinção dos dinossauros, as evidências do dilúvio e a arqueologia bíblica. Eu tenho certeza de que serão momentos muito agradáveis e que será muito bom estar com vocês. Não perca. Convide amigos também. Até lá e um abraço. Se você fez as contas rapidinho aí, você viu que dias 12 e 13 é a próxima sexta e o próximo sábado. Então, professor Michelson Borges, jornalista, especializado nessa questão das origens, do criacionismo, muito voltado a isso, estará conosco aqui numa programação que vale a pena assistirmos e convidarmos amigos também para participar junto dela. Também uma outra atividade da igreja que se aproxima é a Semana de Mordomia, e junto a ela 10 dias especialmente dedicados à oração. Sua presença ilumina a vida. Com Ele os dias ficam mais alegres. A ansiedade chega, mas logo vai embora. Pois seu amor transmite paz, esperança e fé. Assim vem a certeza de que tudo vai dar certo. Ao abrirmos a porta do coração, Jesus entra. E através de uma simples conversa, Ele vai nos transformando.
Essa conversa é a oração, um momento de intimidade entre pai e filho. Entre os dias 18 a 27 de fevereiro, participe dos 10 dias de oração, um tempo para conhecer a vontade do Pai para a sua vida. 10 dias especialmente dedicados à oração. Que nós possamos fazer desses 10 dias e também dos outros dias do ano um motivo de adoração, louvor, agradecimento ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um sábado e um culto muito abençoado. O que você tem para agradecer? O que Deus fez para você durante essa semana? Agora é um momento que você e eu podemos agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele nos fez. Nós, de uma maneira especial, temos a agradecer um novo membro da família. Essa semana chegou o Pedro Henrique, irmãozinho da Ana Júlia, que vocês viram aqui à frente agora de pouco. É uma alegria só, um contente, a gente não quer sair de perto. E o que você tem para agradecer? Eu tenho para agradecer, além de tudo isso, que Deus não saiu de perto de mim. Deus sempre está comigo. Então este é o momento que eu quero convidar você a se colocar em pé e cantar esse maravilhoso Deus, esse eterno Deus que dá tudo para mim e para você, que nos abençoa, que nos guarda, e hoje Ele está aqui para receber toda a nossa adoração, o nosso louvor. Louvemos ao maravilhoso Deus. Bendito eterno Deus, Grande Criador, nosso Redentor, Santo Espírito, toda a criação una-se a nós para adorar ao eterno Deus e agradecer de todo o coração, canta aleluia ao eterno Senhor. toda a criação, una-se em uma voz para adorar, para exaltar e render louvor ao eterno Deus. Nos reunimos aqui, Senhor, para louvá-lo e adorá-lo. Queremos que o Teu Espírito estejas aqui nesse local, alimentando os nossos corações, que saiamos daqui engrandecidos pelo Teu poder, pelo Teu conforto, pelo Teu auxílio. Abençoa-nos, abençoa os dízimos e as ofertas que serão entregues aqui, que sejam um incenso suave ao Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, louvado seja Deus. Feliz sábado a todos. Louvemos ao Senhor.
Eu amo a tua lei, nela medita o meu coração, pois quero viver aqui a tua vida em mim, ó Senhor. Eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, todo meu viver, e pra sempre te seguir, e por onde for falar desse amor. Davi, te amo, ó Salvador. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Eu amo a tua lei, nela medita o meu coração, pois quero viver aqui a tua vida em mim, ó Senhor. Eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, todo meu viver, e pra sempre te servir, e por onde for falar desse amor. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Bom sábado. No capítulo 1, verso 10 e 11 de João, nós podemos ler: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Conta uma história que um homem muito rico e de muitas posses tinha uma grande coleção de obras de arte, de quadros extremamente valiosos. E ele passava muito tempo apreciando e discutindo sobre essas obras com seu filho. Era o seu único filho, ele gostava demais, e o filho entendia muito daquela coleção, e eles muitas vezes viam e reviam e conversavam sobre aqueles quadros. Mas um dia o filho foi chamado para a guerra, e lá na guerra ele acabou falecendo. Passado algum tempo, em sua casa, aquele homem muito entristecido e ainda enlutado, recebeu uma visita. E aquele rapaz que bateu na porta, falou assim: o senhor não me conhece, mas eu sou o soldado que o seu filho salvou, e foi por causa de mim que ele morreu. Junto comigo ele salvou outras pessoas,
mas foi quando ele me pôs em segurança que ele morreu. E como gratidão, eu trouxe para o Senhor um quadro. Aquele rapaz havia pintado um quadro do retrato do filho daquele senhor. E ao abrir aquele presente, o pai olhou, viu, não era uma pintura como as obras de arte que ele tinha, mas era uma pintura que expressava exatamente o olhar do seu filho. Emocionado, ele agradeceu e colocou entre as suas obras de arte. E toda vez agora que alguém visitava a casa daquele senhor para ver as obras que ele possuía, primeiro ele mostrava o retrato do filho. Este é o meu filho. Quem pintou foi o soldado que ele salvou. Mas olha o olhar, veja a fisionomia, como retrata exatamente como era meu filho. Alguns anos depois, aquele senhor faleceu, e agora toda aquela exposição estava sendo leiloada. Todas as obras de artes que aquele homem possuía estavam sendo leiloadas. E o primeiro quadro a ser leiloado era o quadro do filho. O leiloeiro chamou então o público e falou: o primeiro quadro chama O Filho. Quem oferece $1.000? Aquela plateia ficou em silêncio, ninguém falava nada, porque ali havia pessoas de um poder aquisitivo muito alto, pessoas muito entendidas em artes, e sabia que aquele quadro não significava nada artisticamente falando. E o leiloeiro insistiu, até que alguém da plateia falou assim: senhor leiloeiro, o senhor vai me perdoar, mas nós não viemos aqui para comprar esse tipo de quadro. Nós queremos comprar as obras de arte. Estamos perdendo nosso tempo aqui. O leiloeiro não deu atenção e falou: quem oferece $500? Insistindo até que alguém levantou da plateia e falou: eu ofereço $10. E o leiloeiro falou: eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido. Então alguém da plateia falou: até que enfim, agora a gente vai poder comprar o que a gente veio para fazer. E aí o leiloeiro bateu o martelo e falou: está encerrado o leilão. E todo mundo espantado: como? Que brincadeira é essa? Não, havia no testamento do dono das obras um item que estava em segredo, que era o seguinte: aquele que levar o quadro do filho, leva todas as obras de arte. Na vida espiritual não é diferente, quem leva o filho, leva tudo. Se você aceita Cristo, você reconhece que Ele é o seu Senhor. E quando você reconhece que Ele é o seu Senhor, você está disposto a doar aquilo que você tem de melhor. E Deus não espera menos do que o seu próprio coração, do que a sua vida, do que você por inteiro. Este é o momento que nós temos a oportunidade de reconhecer a Deus como Senhor, através da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Faça bom uso deste momento e adore a Deus na sua casa.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequenos. Feliz sábado, crianças! Quem de vocês tem um animalzinho de estimação? Me conta. É? Que animalzinho é este? Cachorro. Ah, o seu cachorrinho fala? Como assim? Ele fala? Teu cachorro fala? Algum cachorrinho aqui fala? Não, ninguém tem cachorrinho que fala. Como que o cachorrinho faz? Au, au, au. E o gatinho? O gatinho fala? Como que o gatinho faz? Miau. Miau. Sabe, queridas crianças, hoje eu vou contar uma história para vocês de um animal que falou. Está na Bíblia, lá no livro de Números. E há muito, muito tempo atrás, existia um profeta, que ele se chamava Balaão. Naquela época não tinha Bíblia. E a forma como Deus se comunicava com o seu povo era através do profeta. Quando tudo que o profeta falava, abençoava, isso acontecia. O povo era feliz, ficava feliz e vencia as batalhas. E então, queridos, um dia, Balaão, ele morava perto de uma região onde tinha um rei. Sabe como se chamava esse rei? Esse rei se chamava Balaque. Balaque era muito rico e ele queria derrotar o povo de Deus. E sabe o que Balaque fez? Mandou mensageiros para falar para Balaão, o profeta de Deus, amaldiçoar o povo. Mas, além disso, se ele amaldiçoasse, ele ficaria muito rico. Ele ia ganhar muito dinheiro. Ó, quem gostaria de ganhar dinheiro aqui? Balaão também, mas ele ia ganhar dinheiro se ele fizesse uma coisa muito feia. Então, Balaão falou, olha, eu tenho que consultar a Deus. E sabe o que Deus disse para ele? Não, você não pode. E então, os homens de Balaque foram embora. Mas Balaque não se convenceu e mandou outros mensageiros para falar com Balaão. E Balaão, de novo, sabia que Deus tinha dito o quê? Não poderia amaldiçoar. Mas Balaão tentou convencer a Deus. E Deus ficou muito chateado. Vocês conhecem alguma criança aqui que fala, que a mamãe diz não e fica, deixa? Não tem nenhuma aqui, né? E então, sabe o que aconteceu? Deus deixou Balaão ir, mas para falar só o que Deus autorizasse. E a história continua assim, olha, prestem bastante atenção. Existia um jovem teimoso e sem amor chamado Balaão. Vinha com sua mula andando pela estrada, ploque, ploque, ploque. De repente a mula empacou e Balaão quase foi ao chão. Anda sua mula, disse Balaão, mas a mula não andava. Deu-lhe uma varada com toda a força. Vejam o que aconteceu. Balaão, o que eu fiz para você me bater 3 vezes? Você empacou sua mula. Queria eu ter uma espada na mão que la matava agora. Por acaso, não sou a sua jumenta, em que você monta desde que era moço? Alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu empaquei? Não,
isso é verdade. E então, a história continua assim. Balaão então compreendeu que um anjo apareceu, impedindo de continuar a missão de amaldiçoar. Nós podemos aprender duas lições. A primeira é que nós não devemos de ser teimosos, como foi Balaão. E a segunda é que nós devemos de usar a nossa voz só para abençoar. Quando a gente diz para um coleguinha assim, não, você não pode chegar perto de mim porque você não é meu amigo. Nós estamos abençoando ou amaldiçoando? Amaldiçoando. E nós queremos fazer a vontade de Deus, né? Vamos sempre pedir para que Ele nos ajude a abençoar as pessoas, tá bom? Vamos orar, então, fechar os olhos agora, para pedirmos ajuda ao Papai do Céu? Bem reverentes, juntando as mãozinhas, vamos orar. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pela história da Bíblia de hoje. Ajuda-nos a sermos obedientes, a vencermos a teimosia e também, Senhor, que possamos usar as palavras sempre para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês podem voltar devagarinho, sem barulho, junto do papai e da mamãe. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. O nosso maravilhoso Deus, Ele é grande, é infinito e é magnífico. Por isso, convido você, neste momento, a louvar cantando este hino. Quão grande és tu, número 34 do nosso cenário. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. As irmãs? Caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Agora os irmãos, por favor.
louvem a Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Igreja, vocês cantam. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E até esse dia chegar, não se desespere, não deixe de lutar, mantenha-se fixo no Mestre Jesus, que nós vamos vencer. Esse hino número 360 que nós vamos cantar, quero convidar você a se colocar em pé cantando ele. Mas não cante simplesmente porque você precisa cantar. Faça dele uma oração. Olhe para Cristo Jesus, fixe nele e fale com ele nesta manhã, dizendo para ele vir morar no teu coração. Louve com a gente. Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor e vendo a esperança perdida cair
Aqueles que puderem, se colocam de joelho. Amorável Deus, querido Pai, estamos, Senhor Deus, invocando a Tua santa presença em nosso meio, para que o Senhor purifique, nos perdoe e nos guarde, para que podemos aprender mais sobre Ti. Vem estar, Senhor Deus, com a Tua igreja, os necessitados, os doentes, enfermos, os encarcerados. Venha cuidar do Teu povo, Senhor Deus, que clama por Tua misericórdia e implora, neste momento, pela nossa salvação. Perdoe o nosso pecado, abençoe o pregador desta manhã, que ele possa ser inspirado por Ti e transmitir, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir. Nos entregamos inteiramente em Tuas mãos e Te agradecemos antecipadamente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Que maravilha estarmos aqui no templo do Senhor, um dia agradável, não está frio, não está calor, um clima agradável. Temos muitos que estão acampando, temos os nossos jovens que estão acampando próximos aqui da cidade, temos mais de 100 jovens ali acampados. Estarei à tarde com eles hoje, à noite, amanhã e até segunda-feira. Terça-feira eu não vou poder estar com eles porque estarei fazendo um casamento numa outra cidade. Mas que bom, mesmo sabendo que é feriado, os jovens estão acampando, outros estão viajando e nós temos aqui um bom número de irmãos conosco para juntos comungarmos com Deus. Quero só fazer menção aqui aos amigos que estão na plataforma. Começando aqui pelo nosso ancião Carlos, está sempre presente aqui conosco. O xará Dirceu Rossi, que possivelmente vai voltar a frequentar a nossa igreja, né? Ele e a família. Temos ali a irmã Lucinda Oliveira, que no Rio Grande do Sul é tudo Reis e Oliveira, né? Então, se você fala, você tem 50% de chance de acertar, né? Irmã Lucinda Oliveira e o pastor Jurandir Oliveira. Eles serviram a igreja há muito tempo, eles são jubilados e moram na cidade vizinha de Tatuí. O irmão Jurandir é gaúcho de Iraí e a irmã Lucinda de Carazinho. O irmão Jurandir foi tesoureiro muito tempo das instituições da igreja. Tesoureiro na Associação Sul Mato Grossense. Lembro que uma vez nós nos encontramos, mais de uma vez, né? Uma vez nos encontramos num ônibus lá em Londrina, estava saindo para viajar, ele estava chegando. E ele também foi um dos pioneiros aqui no Brasil na instituição da igreja de seguros, que lida com os seguros para as coisas da igreja. Então os jovens vão acampar, os jovens vão para uma excursão, os jovens vão para um campuri, a igreja, os clubes são orientados e obrigados a fazer um seguro, né? E ele foi um dos pioneiros e gerenciou a nossa agência de seguros por muitos anos, que tem no Brasil, na América do Sul, na Conferência Geral. Deus seja louvado, alegria tê-lo aqui, as nossas portas são sempre abertas. Irmãos, nessa manhã, eu vou fazer o terceiro e último sermão da série Fica Conosco, Senhor.
Eu comentei com vocês que dá para fazer uma semana de oração sobre esse texto aqui, né? Como também muitos outros textos da Bíblia. E quando eu falo isso, eu lembro do meu amigo pastor do NASP, até então pastor do NASP, pastor Ranieri. Ele pregou diversos sermões sobre Jó, no mínimo uns 10 sermões sobre Jó. Todo sábado ele pregava um sermão sobre Jó, a história de Jó. Aí um dia ele foi almoçar na casa de uma família, tinha uma criança pequena, e a criança disse: pastor, por que o senhor todo sábado prega o mesmo sermão? Jó, né? Eu ouvi Jó para cá, Jó para lá. Para ele era o mesmo sermão, a criança bem pequena. E eu estou pregando esse sermão porque eu julgo importante pelo fato de nós estarmos iniciando o ano. Agora é a hora de estabelecer as bases para a igreja no ano todo. E as bases são conhecidas, mas elas precisam ser relembradas. Oração, frequência à igreja, comunhão com Deus, testemunho, envolvimento, participação, disposição de colocar os dons, os talentos no altar do serviço. Isso são as bases da igreja para o ano. Como não teria nem outro sábado mais em fevereiro para pregar, eu optei por esse sábado mesmo aqui. Que o próximo sábado estará conosco o pastor Michel. Depois, em seguida, teremos 2 sábados aí com o pastor Samuel, fazendo a semana de mordomia cristã. Só lembrando então para vocês, vamos estar comentando, já passou o vídeo, mas alguns na hora do vídeo não estão aí, na hora do anúncio não prestaram atenção. Nós vamos começar aí nos próximos dias, o preparo da igreja para o ano. Então nós vamos ter aí as 40 madrugadas de oração. A igreja, lá na divisão, não está mais promovendo as 40 madrugadas, estão numa outra direção, mudou lá o líder, mas nós aqui, e muitas igrejas no Brasil, vamos continuar incentivando as 40 madrugadas. Por quê? Porque se tornou um hábito na vida de muitos de nós, e um hábito que deve ser incentivado, deve ser cultivado. 40 madrugadas, elas terão início no dia 13, próximo sábado, 13 de fevereiro, e vão até o dia 25 de março. Na verdade, serão 42 madrugadas. Por quê? Porque nós queremos começar num sábado, para não começar num dia de semana, começar num sábado e terminar na sexta-feira da Semana Santa, Paixão de Cristo, com o programa da Semana Santa que vamos fazer aqui na igreja. Nós vamos ter a Semana Santa na igreja, não todos os dias, domingo, quarta, quinta, sexta. No sábado vamos encerrar com a Santa Ceia. E durante a semana ela estará acontecendo nos lares, nos pequenos grupos. Nós temos aí em torno de 30 pequenos grupos e esperamos que mais lares abram suas portas para fazer pelo menos a Semana Santa. Então, vamos ter o início das 40 madrugadas no dia 13, próximo sábado. O Nelson, o líder aqui, Ministério da Oração, vai dar as orientações para a igreja. O que fazer nas 40 madrugadas? Eu brinquei que um dia, um irmão me ligou de madrugada. Estava começando as 40 madrugadas. Talvez ele tenha ligado para saber se eu estava fazendo as 40 madrugadas. Ele ligou: pastor, bom dia, está animado? Estou animado. Pastor, é o seguinte, estou aqui animado para fazer as 40 madrugadas. O que a gente faz agora na madrugada? O que a gente faz na madrugada, né? Irmão, estuda a apostila. Não tem apostila? Estuda a lição dos escola sabatina, cante, louve a Deus, ore, converse com Ele. Se não tem lição, estude a Bíblia, estude o livro de profecia. Mas aquele irmão me despertou lá para, as 40 madrugadas. O Nelson vai orientar vocês o que vocês podem fazer nas 40 madrugadas. Irmãos, vamos fazer parte desse movimento de oração. A oração é fundamental na pregação, na conquista de almas. É o primeiro passo. Muito bem. No dia 18 de fevereiro, então, dia 13 começa as 40 madrugadas, 42 madrugadas. No dia 18 de fevereiro,
Depois, semana que vem, eles vão receber o marca-página para lembrar. No dia 18 de fevereiro, uma quinta-feira, nós vamos começar os 10 dias de oração. Já tem um cartaz lá, chamando a atenção, no Salão dos Jovens também. Os 10 dias de oração, uma quinta-feira, pela manhã, aqui na igreja. Então, de manhã, 6 horas, lá no Salão de Jovens, nós vamos ter louvor, uma exposição da Palavra de Deus, o estudo da revista, e aí momentos de oração e comunhão com Deus, e depois um breve de jejum, e aí nós sairemos 7 horas, 10 para 7 para o trabalho. Na quinta-feira, só de manhã. Na sexta-feira, de novo, segundo dia. No sábado, no dia 20, nós teremos também no Salão de Jovens, às 8 horas, de 8 às 8h45. Então, nesse dia não haverá de jejum, você já vem alimentado de casa. 8 a 8h45. Liberamos o salão para os jovens, e aí vamos ter o início da semana de mordomia cristã, que faz parte dos 10 dias de oração. Vai estar dentro dos 10 dias de oração. No sábado. No domingo, de manhã, estaremos aqui, no Salão de Jovens. Comunhão com Deus, mesmo programa. Na terça, na quarta, na quinta, então vamos ter de manhã e à noite na igreja. Na sexta, no sábado, dia 27, teremos o início às 10 horas de jejum e oração. Elas vão ter início às 8 horas, lá no Salão dos Jovens ou na igreja, aí nós vamos ver. Depois começa a escola sabatina, fazendo parte das 10 horas. Dentro da escola sabatina, vamos ter momentos de oração. Dentro do culto, momentos de oração. E essas horas vão se estender até o pôr do sol. E assim nós estaremos encerrando os 10 dias de oração. Mas não parou aí, porque daí continua as 40 madrugadas. Alguma dúvida? Entenderam? Todas as famílias vão receber essa revista semana que vem. Unidos em Oração, a revista dos 10 dias. E também um marca-página para lembrar por que motivos você deve orar. Falando em revista, hoje na saída, todas as famílias poderão levar essa revista aqui, Adventist World. É atualizado, mês de janeiro. E essa revista é fantástica porque tem um artigo aqui, diversos artigos motivadores. Jesus é tudo para mim. O que Jesus é para mim? Textos fantásticos sobre a pessoa maravilhosa, admirável do nosso Senhor Jesus Cristo. No final, lá na saída, aqui, na saída para o estacionamento, vão receber uma revista por família. Meditação do pôr do sol. Quem não pegou ainda, nós temos. Procure o irmão Adonias, me procure. Quem não pegou, quem é membro da igreja, a Igreja Central de Sorocaba. Se você é membro de uma outra igreja, aí você pode pegar lá na sua igreja. De uma outra cidade, você pega lá no seu distrito. Quem é membro da Igreja Central de Sorocaba, ou amigos da igreja que estão estudando a Bíblia, podem procurar conosco, ou com o irmão Adonias, esse material aí. Ok? Alguma dúvida? Tudo ok? Então vamos, na primeira parte, vamos abrir a Bíblia em São Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Temos aqui uma das mais lindas porções bíblicas, uma das mais lindas porções dos evangelhos, e também do Evangelho de Lucas. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, já comentamos aqui, 2 discípulos que faziam parte do grupo dos 70, e não dos 12, que naquela manhã, naquela tarde de domingo, não era mais 12, era 11, com a traição de Judas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas, sucedidas naquele final de semana. Como Jesus foi entregue, como Jesus foi morto, crucificado e assim por diante. Aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura,
que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E lhes perguntou quais. E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia, quando tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, uma repreensão, né? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão e o abençoou. Tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Antes de entrarmos no tema de hoje, apenas algumas lembretes dos sermões passados. Nós vemos aqui no texto, caiu aqui, verso 13, naquele mesmo dia. Essa é uma expressão, meus irmãos, que chama a nossa atenção. Em 2016, com certeza, nós vamos passar por momentos difíceis, lutas, provações, mas podemos ter a certeza de que nada vai passar despercebido diante do Pai, diante de Deus, porque Deus vê todas as coisas, nunca chega atrasado, sempre chega na hora. Assim como naquele mesmo dia, em que aqueles discípulos estavam caminhando, viajando, com o coração triste, despedaçado, com suas esperanças frustradas, naquele mesmo dia o céu tomou providências para socorrer aqueles discípulos. Assim também, no mesmo dia da sua luta, da sua angústia, da sua dor, o céu vai tomar providências para sair na sua ajuda, em seu socorro. Muitas vezes, a solução, a cura vai se dar na hora, no momento. Outras vezes vai demorar uma semana, um mês, um ano. Mas quando acontecer, será na hora certa, no momento certo, porque Deus sabe como e quando agir. Outra coisa, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, dois discípulos, porque foi assim que Jesus organizou os discípulos, os 70, os 12, ele os organizou de 2 em 2 e os enviou para pregar, para orar, para testemunhar, para curar. Esse é o método de Jesus. Não tentemos inventar outro método. Esse é o método mais simples, que dá mais resultado e infalível. Assim, em 2016, meu irmão, faça parte de uma dupla. Chame alguém para fazer uma dupla com você. Dupla missionária, para dar estudos bíblicos, entregar livros missionários, entregar DVDs, folhetos. Dupla visitadora,
Quantos irmãos estão aí afastados da igreja, outros doentes, enfermos? Vá até a casa deles com sua dupla, ore com eles, cante com eles, faça uma escola sabatina com eles à tarde, a escola sabatina filial. Venha de manhã, se alimente aqui na igreja e vá à tarde visitá-los. Como eles vão se sentir bem, como você vai se sentir bem. Faça parte de uma dupla de oração. Escolha uma pessoa íntima, uma pessoa que você tem amizade, você vai ser meu parceiro de oração. Durante a semana, ore com essa pessoa pelos mesmos pedidos importantes, principais, para você e para ele. E uma vez por semana, marque um horário, um lugar para orar com essa pessoa. Quem sabe, durante a semana não dá para ir na casa dele, ele vir na tua casa. Então, vocês podem marcar, vir aqui na igreja uma vez por semana, antes do culto de quarta-feira, antes do culto de domingo, antes do culto de sábado. Chega um pouco mais cedo e vão procurar um canto e dizer: e aí, como é que estão as suas lutas? Como é que está aí o seu trabalho? E os nossos pedidos de oração? Ó, estamos orando. Muito bem. Então vamos juntos agora a orar, interceder diante do nosso Deus, parceiros de oração, irmãos. Você já escolheu o seu parceiro de oração? Escolha. Saia daqui determinado a escolher um parceiro de oração. Pode ser seu esposo, sua esposa, uma outra pessoa, seu filho. E tenha esse compromisso. Nós precisamos, meus irmãos, fazer com que a oração tome conta da nossa vida, tome conta da nossa igreja, e aí sim vocês vão ver milagres acontecendo na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas. As coisas começam com a oração. Nós aprendemos que esses discípulos estavam a caminho, que neste ano de 2016 você caminhe, ande, dê passos largos para a comunhão com Deus, passos largos para vir à igreja, comungar com Ele, passos largos para participar de um pequeno grupo, passos largos para participar de um culto de oração na quarta-feira, passos largos. Venha com rapidez, com vontade, caminhe em direção ao serviço, falar de Jesus, se envolver, participar. Nós vamos ter aqui no dia 14 um batismo de uma jovem que era dos Calebes, que não era batizada e que tomou a sua decisão de ser batizada. Nós vamos ver um relatório dos Calebes aqui, uma projeção de fotos aqui, um histórico. Que coisa fantástica! Um mês que podiam estar passeando, viajando, escolheram servir, escolheram ajudar, escolheram abençoar outras vidas. E meus irmãos, se for fazer uma entrevista com cada um desses Calebes, eu estava falando agora há pouco com o irmão Samuel, o Felipe foi lá, foi dar estudos bíblicos, foi visitar os povos, as pessoas naquele bairro humilde, nas favelas, falar da palavra de Deus, ministrar estudo bíblico, tocar para eles. Pergunta para o irmão Samuel, qual foi a experiência para o Felipe? Como que o Felipe está se sentindo? Um garoto, um adolescente aqui na nossa igreja. Em 2016, caminhe para a missão. Nós aprendemos, meus irmãos, também, que aqueles discípulos estavam indo para algum lugar, estavam indo para a casa deles, e que é bom ter um lugar para ir. Como é bom poder ir para a nossa casa, o nosso lar, após um dia de cansaço, de trabalho, de atividades. A nossa casa, por mais humilde que seja, é o nosso palácio, ali tem que ser um pedacinho do céu. A quem você está indo quando está cansado, deprimido, confuso? Queira Deus que nesses momentos de perplexidade na sua vida, que você esteja indo a Jesus, porque Jesus, que está sempre do meu lado, todos os dias, todos os momentos, Ele está mais perto, mais próximo, juntinho, quando você está passando por lutas, provas, quando você está sofrendo. A Bíblia nos conta que eles não haviam andado muito quando Jesus alcançou eles e passou a andar com eles. Que coisa, que Jesus maravilhoso. Jesus, meus irmãos, Ele sempre nos alcança. Ele nos alcança na estrada, na jornada da vida. Ele nos alcança em nossas dores, temores, em nossos fracassos, em nossas enfermidades. Ele nos alcança para se colocar ao nosso lado. Ele nos alcança para nos abraçar, para nos curar, para abençoar, nunca para criticar, nunca para condenar. Isso quem faz é o inimigo dele, é o diabo.
Graças a Deus, porque Jesus nos alcança. Que coisa, meus irmãos, Jesus havia ressuscitado. Jesus tinha muita coisa para fazer, meus irmãos. Mas ele se dispôs, dignou socorrer aqueles 2 discípulos, porque eles estavam em angústia, eles estavam em necessidade, porque eles eram importantes. Assim, em 2016, lembre-se que você é muito mais importante para Deus do que falam, do que você pensa. A avaliação verdadeira de você não é a avaliação que você tem, não é a avaliação que os outros têm de você. A avaliação verdadeira de você é a avaliação que Deus tem de você. E para Deus, você é preciosidade, você é um filho amado, você é uma ovelha preciosa. Para Deus, você é povo santo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Assim, lembre-se que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Eram 2, apenas 2, Jesus foi ali. Foi o primeiro cumprimento dessa promessa. Você é tão importante para Deus, que Ele virá em teu socorro, assim como vem em socorro daqueles discípulos. Quando os amigos forem embora, quando a saúde for embora, quando o trabalho for embora, quando, quem sabe, até o esposo ou a esposa forem embora, Jesus virá. Jesus virá para estar do lado, Jesus virá para socorrer, para abençoar, para dar um norte na sua vida que está desorientada, sem norte. Sim, Jesus virá quando você se sentir tentado, quando você se sentir sozinho, fraco. Ele virá para estar ao seu lado, Ele virá para caminhar com você, Ele virá para ouvir você, como Ele ouviu aqueles discípulos. Ele virá para dizer palavras doces para o seu coração ferido e amargurado. A Bíblia nós estudamos que no verso 16 aqui, que aqueles discípulos não reconheceram Jesus, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, de perceber que era Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Salvador, está vindo, voltando nas nuvens dos céus. As profecias estão se cumprindo, os sinais estão acontecendo aí ao nosso redor, os anjos estão cantando num só coro no céu. Breve Jesus voltará, e muitos de nós estamos com os nossos olhos fechados a essa grande, poderosa, revolucionária mensagem. Por que digo que estamos com nossos olhos vendados? Pela maneira como vivemos, pelas prioridades que temos na nossa vida, pelas escolhas que fazemos, pelo tempo que reservamos para Deus. Ah, meus irmãos, vamos orar para que Deus abra os nossos olhos. Vamos parar de brincar de ser adventistas. A Bíblia diz que Jesus se aproximou deles ali no verso 17 e perguntou: o que está acontecendo com vocês? O que preocupa vocês? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Em 2016, você e eu, ninguém de nós estará livre da tristeza. Com certeza, nesse novo ano, teremos momentos em que o nosso coração ficará triste. Mas, como eu falei naquele dia em que preguei para vocês, a tristeza não é uma casa para você, meu cristão, meu filho de Deus, morar. A tristeza tem que ser uma casa de passagem, e você fica triste pelas circunstâncias da vida, passa rápido por essa casa, porque a alegria verdadeira, genuína, a felicidade plena, deve ser encontrada em Jesus, deve ser uma característica do cristão. A alegria é um fruto do Espírito, como falei naquele dia, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus lá para os pastores em Belém. Eles disseram assim: eis que nós trazemos para vocês novas de alegria. Não está completo o texto. Novas de grande alegria.
Trazemos para vocês novas de muita, grande alegria, que será para vocês e para todos, é que hoje nasceu lá em Belém, Jesus Cristo, o Salvador que é Cristo, o Cristo que é o Salvador. Você tem essa alegria? Está espalhando essa alegria onde vai, onde chega? Se não tem, é porque você não está fazendo de Jesus o centro de sua vida, não está fazendo de Jesus o primeiro, porque a escritora Ellen White escreveu o seguinte, palavras lapidares: aqueles que fazem de Cristo o primeiro, o último, o melhor em suas vidas, são os mais felizes. Amém? Escreveu também que a verdadeira, feliz e ditosa vida da alma é ter Cristo na vida, é ter Cristo na alma, é ter Cristo no coração. Quantas lições nós podemos tirar? Estou só lembrando algumas que nós tiramos naquele dia. Aqueles discípulos também, irmãos, estavam angustiados, perplexos e tristes, porque eles estavam presos ao passado. Eles estavam presos aos acontecimentos de sexta-feira, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado e colocado num sepulcro. Mas já era domingo, já era o primeiro dia da semana. Jesus já havia ressuscitado e eles estavam presos ao passado. Eles estavam lendo um jornal velho com notícias velhas. Jesus estava com eles. E eles não conseguiam usufruir dessa bênção, porque o passado não deixava. Quantos de nós vivemos a síndrome de Emaús? A síndrome de Emaús, ela pega homens, mulheres, crianças. Quem são as pessoas que vivem na síndrome de Emaús? São pessoas que mantêm uma lealdade tremenda às tragédias do passado. São pessoas que fazem questão de dizer, comunicar, quando foram enganadas. Gente presa, amarrada ao passado. Gente que se vestiu de luto e se nega a tirar a roupa do luto. Pessoas que foram tocadas por uma dor, por uma tragédia, e não conseguem esquecer. E essa confissão do passado, e elas confessam, elas repetem essa confissão do passado. Jesus estava ali com eles. Notícia nova, jornal novo, eles presos ao passado. E como nós sabemos, segundo os estudiosos, as pessoas vivem 70% do tempo no passado. Lembrando as pequenas e grandes falhas, as oportunidades aproveitadas ou perdidas. E dizem, se eu tivesse ido, se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado, se eu tivesse dito, não tivesse. Que palavra débil, se. Olha, meus irmãos, a expressão dos discípulos aqui no verso 21. Esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Esperávamos. Esperavam, passado, agora não esperavam mais. Não tinham mais esperança. Esperávamos que fosse ele. Eu esperava passar no vestibular, mas não passei. Eu esperava ter conseguido aquele emprego, mas não consegui. Eu esperava ter passado aquele concurso, mas não passei. Eu esperava ter sido curado, mas não fui curado. Eu esperava ter arrumado namorado, mas não arrumei. Eu esperava ter vendido aquele carro para pagar a minha dívida, mas não vendi. Eu esperava que meu filho e minha filha voltassem para a igreja, mas eles não voltaram. Eu esperava que meu casamento durasse, mas ele não durou. Eu esperava que o meu esposo se convertesse à igreja, mas ele não se converteu. Esperava, expectativas frustradas, passado, fracasso. Cada minuto do passado não volta mais, cada segundo. Deus é o Deus para o seu passado. Ele diz, eu quero ser o Senhor do seu passado. Deixe o seu passado comigo. Eu apago, eu esqueço as suas falhas, as suas transgressões. Eu estou aqui no presente, notícia nova, jornal novo. Tudo que nós temos, meus irmãos, é o presente. Vamos entregar o presente para Deus. E com
Deus no nosso presente, nós vamos esquecer o passado e nós vamos ter um futuro, um amanhã brilhante, diferente. Tudo que nós temos é o presente, porque no presente, meus irmãos, Deus tem para nós a última notícia. E a última notícia é que Ele ressuscitou. A última notícia é que Ele, meus irmãos, é poderoso, Ele está vivo, Ele venceu e vence até mesmo a morte. Em 2016, Jesus quer contar para você as últimas notícias. Ele quer contar para você a cada dia as últimas notícias, e as últimas notícias é que Ele ama você. As últimas notícias é que Ele tem a palavra dEle, para você se comunicar com Ele, se fortalecer na fé. As últimas notícias é que Ele tem prazer em ouvir você, através da oração, através do louvor. A última notícia é que Ele se alegra quando você vem na igreja. A última notícia é que Ele quer que você tenha o privilégio, a alegria, a bênção, experimente a bênção de testemunhar dEle, falar dEle para os outros. A última notícia que Ele tem para você é que logo Ele virá a essa terra para buscar você e eu. Deixe que Jesus comunique, fale para você sobre a última notícia. Nós aprendemos também, meus irmãos, no estudo que fizemos, que Jesus se aproximou daqueles discípulos, verso 17, e perguntou assim: o que preocupa vocês? Em 2016, Ele vai se aproximar de nós e vai dizer, na nossa caminhada, o que preocupa você? O que nos preocupa é interessante para Deus, é importante para Deus. E a Bíblia diz que os discípulos contaram para Ele aquilo que preocupava. E Ele está, tenha certeza, vai perguntar para você também em 2016 o que lhe preocupa. Que você conte para Ele através da oração. Conte tudo o que lhe preocupa. Tudo que causa dor no seu coração, ansiedade. É interessante para Ele. E assim como Jesus abençoou aqueles 2 discípulos, mudou a vida dele, transformou a vida dele, Jesus haverá de mudar, abençoar e transformar também a sua vida nesse ano. Amém, irmãos? Amém. Eles contaram tudo para Jesus, mas em 2016, como falei sábado passado, conte de Jesus para os outros também. Fale de Jesus para os outros, pregue o Evangelho, conte para eles da mensagem que você tem, conte para eles das boas novas que você conhece, conte para eles da palavra de Deus. Você é detentor de uma mensagem poderosa, você não pode segurar essa boa nova com você. É como na história dos leprosos, fugiram, a cidade foi tomada, e eles não sabiam o que fazer, eles disseram, vamos voltar lá. E eles voltaram e encontraram a cidade lá deserta, todos os despojos, não tinha mais nenhum inimigo, e havia roupa, comida, e eles, aqueles leprosos, como diz o texto bíblico, se valeram daquele material, e eles disseram assim, hoje é dia de boa nova, nós não fazemos bem segurar para nós, vamos voltar para a cidade, e vamos contar que os inimigos foram embora, e deixaram todos os despojos. Irmãos, hoje é dia de boa nova. Nós conhecemos a boa nova e não fazemos bem segurar para nós. Vamos até a cidade, vamos até os nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e vamos contar para eles a boa nova de que Jesus os ama, de que Jesus é poder, de que Jesus é salvação e que Jesus virá em breve para buscá-los. Nós aprendemos na semana passada que aqueles discípulos que antes não haviam reconhecido a Jesus, os olhos estavam fechados. Quando Jesus lá entrou na casa deles e abriu e foi abençoar o pão, eles viram e reconheceram que é Jesus, porque o estranho, o companheiro de viagem estranho, abençoou o pão da forma como Jesus fazia. E eles viram nas mãos de Jesus os sinais da cruz. E vendo os sinais da cruz, eles reconheceram Jesus, meus irmãos. E tiveram a vida transformada, porque quando eles viram que é Jesus, eu imagino que eles gritaram, é Jesus, é Jesus. Se lançaram
diante de Jesus para adorá-lo, mas Jesus não mais estava entre eles. Jesus podia ter se revelado na hora do estudo bíblico. Escolheu se revelar na hora do alimento. Por quê? Porque Jesus, de todos os momentos, ele escolhe o mais próprio para se revelar. Ele já se revelou na sua vida? Você tem permitido que ele se revele na sua vida? Mas eles reconheceram, meus irmãos, pelos sinais dos cravos. Olhemos para Jesus, olhemos para a cruz, olhemos para o crucificado, olhemos para a cruz vazia, meus irmãos. E reconheçamos ali o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, paixão do nosso coração. E eu gastei um tempo com vocês, sábado passado, concentrei um bom tempo na oração que os discípulos fizeram, no pedido que eles fizeram. A Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a ficar com eles. Constranger, eles insistiram. E disseram para Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já declinou. E então eu falei para vocês que, sábado passado, que esta é a oração própria para a Igreja Central de Sorocaba fazer em 2016. Fica conosco, Senhor, crianças, jovens, homens, mulheres. Fica conosco, Senhor, líderes da igreja, para que façamos bem, cuidemos bem da tua igreja, com amor, dedicação, espiritualidade. Fica conosco, Senhor, quando as coisas estão bem, quando há prosperidade, para que eu não me esqueça de ti, não caia no orgulho. Fica conosco, Senhor, quando houver fracasso, para que eu não desanime, não entregue os pontos. Fique conosco, Senhor, quando tudo estiver na normalidade, para que eu não caia na rotina. Senhor, me livre de uma vida espiritual rotineira. Fica conosco, Senhor, uma oração própria para a Igreja Central de Sorocaba fazer, quando estamos ainda no início de 2016. Tiramos muitas outras lições desse texto, mas eu quero chamar a atenção de vocês para mais algumas nesta manhã, entre muitas. A Bíblia nos conta aqui que aqueles discípulos estavam caminhando para Emaús. Já comentamos, eles tinham um lugar para ir. Sabe, as maiores perguntas do ser humano são: de onde vim? Onde estou? Para onde vou? De onde vim? De onde você veio? Ah, meu amigo, você veio das mãos poderosas do nosso Deus. Você não surgiu por acaso. Você não é resultado de um processo de evolução. Você não tem nada a ver com macaco. Você veio das mãos de Deus. Em você há a mão de obra divina. A Bíblia diz: formou o homem do pó da terra, modulou, desenhou. As mãos de Jesus se sujaram de barro para fazer você e eu. Essa é a nossa origem, essa é a nossa nobre origem. Somos seres criados à imagem e semelhança de um ser criador. Amém? Amém. De onde vim? Onde estou? Estamos na Igreja Central de Sorocaba, uma bonita, uma agradável igreja. Por que você veio aqui hoje? Para assistir mais um culto, que quem sabe se tornou uma rotina na sua vida? Veio porque um amigo convidou? Ou você veio na igreja hoje porque realmente você quer adorar a Deus, comungar com Deus, vê-lo através da fé, e na força dele que está à sua disposição, ser vencedor, vencer os seus pecadinhos, às vezes acariciados e não confessados. Que essa seja a resposta de cada coração aqui na plataforma, na galeria, aqui na igreja. Eu vim de Jesus, hoje eu estou na igreja porque eu quero ter um encontro com Jesus. Para onde você vai? É conhecida a história de um lorde, bom lorde, na Inglaterra. Ele chegou na estação ferroviária e tomou o trem. A certa altura da viagem, o rapaz que pegava os bilhetes, o bilheteiro, começou a pegar os bilhetes. Quando chegou nele, ele começou a procurar os bilhetes, o bilhete. Procurou nos bolsos do paletó, da calça, na pasta, e não achou. E não achava. E ele estava preocupado.
Então o bilheteiro disse: olha, a gente conhece o senhor é o nosso Lorde, nosso bom Lorde, não se preocupe. Quando o senhor chegar na sua casa, no seu destino, o senhor envie pelo correio para nós o bilhete, porque a gente precisa dele. E o Lorde então respondeu: o problema é que eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei para onde eu estou indo. Para onde você está indo? Os seus alvos, os seus planos, os seus sonhos para o futuro vão até onde? Terminar um curso superior? Comprar uma casa? Pagar a casa? Construir a casa? Aumentar seu capital? Os seus alvos vão até onde? Para onde você está indo? Meus irmãos, nós estamos aqui na igreja, ainda no começo de 2016. Queira Deus, praza aos céus, que pela graça maravilhosa, poderosa de Jesus, todos nós estejamos caminhando sem embaraço, sem detença, para o lar que um dia deixamos, para o Éden dos salvos, para o Éden restaurados. Aos céus, meus irmãos, essa deve ser a nossa senha, o céu, esse deve ser o nosso sonho, o nosso desejo, aos céus, irmãos. O verso 18 aqui, Jesus se aproximou deles e perguntou o seguinte: o que está acontecendo com vocês? O que vocês estão conversando? Então no verso 18 nós encontramos eles dizendo o seguinte: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ô meu amigo, você está desatualizado, você não leu o jornal? Está na boca do povo, está na boca dos meninos, nos bares, e você não está sabendo. És o único, porventura, que não sabe? Meus irmãos, às vezes em nossa cegueira espiritual, tal qual aqueles discípulos, às vezes nós pensamos que Jesus é o único que não sabe o que está acontecendo conosco. Quando na verdade, meus irmãos, Ele é o único que sabe o que realmente está acontecendo conosco. Nem você sabe. Você não sabe, seus familiares não sabem, Ele sabe. Porque em você há a grande luta, a luta cósmica entre bem e o mal. Você é o palco. E como nós já falamos aqui, nós achamos que Deus não vê, que Ele não está vendo. És o único que não vê, Senhor. A minha igreja está vendo, a minha família está vendo, meus colegas de trabalho estão vendo, o Senhor não está vendo. Porque o Senhor não age, nada acontece. Na verdade, meus irmãos, Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus sabe tudo. É confortante saber que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e Deus age. Assim Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe se você está enfrentando alguma dificuldade. Ele sabe se você está sendo atingido por alguma dor. Ele sabe se você está sendo dominado por algum medo. Deus sabe. Você está chorando? Está clamando desesperadamente por alguma coisa? Deus está ouvindo, Ele ouve. Está enfermo, desempregado, desanimado. Sente que foi injustiçado. A ansiedade está corroendo sua vida, sua mente, seu coração. Deus vê, Deus está vendo. Ele está no centro de tudo. E Ele é o único que pode lhe valer, meu irmão, de verdade. É o único que pode devolver para você a esperança plena. Para aqueles discípulos, Jesus era um estrangeiro. Eles não sabiam quem estava do lado deles. Que tristeza, irmãos, muitas vezes Jesus é para nós um estrangeiro. Nós agimos em relação a Jesus como estrangeiro. Quando Jesus tinha que ser a pessoa mais real, mais íntima, mais especial para nós, meus irmãos. Não, Jesus não é um estrangeiro. Jesus é um parente próximo. A Bíblia, o Espírito de Profecia, pinta Jesus como o nosso irmão mais velho. O nosso melhor e maior amigo, aquele que tem o seu e meu nome escrito nas palmas de suas mãos. Creia nisto, apodere-se dessa verdade. Jesus não é um estranho, Jesus
é o teu parente mais próximo. Aqui no verso 18, eles falaram das coisas que estavam acontecendo. Jesus perguntou: quais? Que coisa, irmãos. Que sabedoria de Jesus. Jesus é onisciente, meus irmãos. Ele sabe todas as coisas. Ele sabia o que estava acontecendo com os discípulos. Ele era a razão do que estava acontecendo com os discípulos. E ele estava ali, mas ele disse: quais? Ele podia: não fiquem preocupados. Aqui sou eu, Jesus, eu ressuscitei, estou diante de vocês. Mas eles estavam com o coração pesaroso, eles precisavam desabafar. Então Jesus disse assim: o que aconteceu? Quais são os incidentes? Quais? Mesmo sabendo todas as coisas, Jesus quer nos ouvir, irmãos. Jesus tem interesse em nos ouvir. Então vamos orar a Ele, irmãos, mais. Vamos clamar por Ele, vamos conversar mais com Ele. 10 dias de oração, 42 madrugadas, o ano todo em oração. Ele falou quais? Ele queria ouvir os discípulos. E que psicólogo é Jesus, irmãos? 24 horas, infalível e de graça. Verso 21, nós já comentamos, eles disseram: nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel. Esperavam, mas não esperavam. Esperavam no passado, não estavam esperando mais. Haviam pedido esperança. Coisa triste é uma pessoa sem esperança. Numa cidade pequena na Alemanha, Spira, acho que é Spira. Uma cidade pequena, mas ali estão sepultados 8 imperadores. E muito religiosa. Então, nessa cidade, há um grande templo luterano. Muitos templos, e há um grande templo luterano nele, tem assim um outdoor tremendo, enorme, que diz assim: os cristãos são pessoas que têm esperança, porque o seu Senhor vem. Amém? Meus irmãos, nós somos pessoas que têm esperança. Temos que ter esperança, porque o nosso Senhor vem. Porque nós temos a bendita esperança, porque a nossa esperança reside em Jesus, que não falha. A Bíblia diz que Jesus falou para eles: ó nécios e tardos de coração. Por que vocês são tão demorados para entender? Meus irmãos, não sejamos demorados para entender as Escrituras, não sejamos demorados para compreender a profecia, não sejamos demorados para perceber, meus irmãos, que o mundo está indo de mal a pior. E mais cedo do que pensamos, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. E se você estiver pronto, eu estiver pronto para encontrar com Ele, valeu. Se não, realmente fomos nécios, fomos loucos. Jesus, meus irmãos, se dignou a hospedar-se numa pequena casa. O Rei do Universo ficou numa humilde hospedaria, uma humilde casa. E nós? Nós faríamos o mesmo? Qual seria a nossa reação? Aqueles discípulos convidaram para Jesus estar com eles. Se você convidar a Jesus, o que vai acontecer com você? Se eu convidar a Jesus, o que vai acontecer comigo? Minha vida será muito melhor. Muito mais abençoada, maravilhosa, com real significado. Por que você não convida Jesus? Se Jesus for convidado para entrar no seu lar, como será o seu lar? Muito mais amor, muito mais diálogo, muito mais harmonia, muito mais compreensão, muito mais foco, muito mais espiritualidade. Por que você não convida Jesus para entrar no seu lar? Venha, Jesus, entra no meu lar, toma conta da minha casa, não saia daqui, Senhor. Se a igreja central de Sorocaba convidar Jesus, o que vai acontecer com essa igreja? Meus irmãos, será uma igreja muito melhor do que é. Se nós convidarmos Jesus na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, nós vamos produzir alguns frutos. Porque Jesus, quando se revela, meus irmãos, Ele sempre faz através do seu Espírito. E um fruto que nós vamos produzir, meus irmãos, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso lar, é o fruto do amor. É um fruto do Espírito. Amor. Em Romanos 12,
Paulo diz assim: o amor não seja fingido, a ninguém torneis mal por mal. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. A única dívida do cristão, meus irmãos, deve ser o amor. Eu devo para você, Dirceu, amor. Carlos, eu devo para você amor. Tem dado amor, mas eu devo. Essa tem que ser a única dívida do cristão. E meus irmãos, nós podemos pegar os nossos diplomas de cursos superiores, nós podemos pegar os nossos certificados de batismo, os nossos certificados de cursos bíblicos e rasgá-los todos, se nós não aprendermos a amar a nós mesmos, o Senhor Jesus, a nossa família, a amar as pessoas que Deus colocou aqui na igreja, a nos amarmos. Vamos convidar a Jesus, meus irmãos, e a nossa vida será uma vida cheia, repleta de amor. Teremos uma igreja amorosa. Se convidarmos a Jesus, meus irmãos, haverá também o fruto da honestidade. Com Jesus na vida, meus irmãos, as pequenas mentiras sumirão. Com Jesus na vida, as decisões sem benefício próprio desaparecerão. Com Jesus na vida, meus irmãos, a infidelidade nos dízimos e a infidelidade nas ofertas não serão vistas. Porque é roubar de Deus, é desonestidade. Vamos produzir o fruto da honestidade. Com Jesus na vida, meus irmãos, nós vamos produzir o fruto da pureza. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Ah, meus irmãos, a sensualidade é o pecado do século. Atitudes sensuais, mente sensual, olhar sensual. A presença de Cristo colocará este assunto tão belo, tão maravilhoso, mas tão deturpado no seu devido lugar. Se convidarmos a Jesus, meus irmãos, como já falei diversas vezes nesse sermão, nós vamos produzir o fruto da oração. Nossa presença será certa nos cultos de quarta-feira. Eu tenho um grupo aí que está se mobilizando para revitalizar mais ainda o culto de quarta-feira. Amém, Deus seja louvado. Por que não vir no culto de quarta-feira? Você trabalha, está ok. Se você estuda, está ok. Não trabalha, não estuda, por que não vir? Vamos produzir o fruto da oração se convidarmos a Jesus. Vamos ser fiéis em orar a Jesus de forma particular. Vamos ter alegria em participar das vigílias, das madrugadas. E como falei, a presença de Cristo me leva ao serviço. Ah, meus irmãos, com Cristo no centro, a igreja de Sorocaba será uma igreja mais desejável. Os nossos lares serão mais desejáveis. A nossa vida será mais desejável. Algumas pessoas querem ser o centro. Alguns departamentos querem ser o centro. Não. Nem pastor, nem departamento algum é o centro. Todos somos importantes, todos somos necessários, mas todos nós temos que estar unidos, ligados e centrados na pessoa de Jesus. Ele, como falou muito bem domingo passado, é o cabeça da igreja, o irmão pastor Renato Suete. E eu gostaria, podíamos falar mais, mas a hora já está avançada, de terminar o sermão insistindo: irmãos meus, convide Jesus. Quero convidar a irmã Cecília para vir ao piano. É ela que é pianista? O Jaime, desculpa. Que eu a vi, não. Queria que você fizesse um fundo musical aí. O último hino que nós vamos cantar é o hino 566, né? Você pode fazer o fundo musical já do hino 566. E eu gostaria, meus irmãos, de terminar o sermão fazendo um pedido para vocês e apresentando uma poesia de Gioia Júnior. Fica conosco, Senhor. Mas o pedido que eu quero fazer para vocês é que vocês se unam a mim, pedindo: Senhor, fica conosco. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Pode ficar em pé? Fique em pé. Eu vou falar e você vai repetir. Esse é o desejo do céu para você. Esse é o meu desejo para você. Eu vou falar e você repete. Vamos lá então? Fica conosco. Põe a sua mão no coração aí.
Senhor. Amém. Continue em pé. Fica conosco, Senhor. A noite lá fora é vasta e fria. Segura a nossa mão até que chegue o dia. Em Tua presença é claro o nosso caminho. E nós não queremos ficar para sempre sozinhos. Não fosse o Teu cuidado, por certo estaríamos abatidos e infelizes numa cena de espinhos. Fica conosco, Senhor, porque o coração da gente é fraco, pequenino e bate fortemente diante do ruído menor, dos prenúncios fatais, diante das procelas cruéis dos rudes temporais. Fica conosco, Senhor, dá que possamos sentir, amparando o nosso ser eternamente, Teus braços paternais. Fica conosco, Senhor, porque a mocidade passa como a leve espiral escura de fumaça, e a solidão do idoso muitas vezes é plena de incerteza e mau pressentimento. Ao Teu lado teremos consolo na desgraça e paz no sofrimento. Fica conosco, Senhor, porque os nossos olhos sem luz querem também Te ver na estrada de Emaús de nossa vida, porque só Tu és o nosso abrigo, só Tu és o nosso verdadeiro amigo. É por isso que nós Te pedimos, ó bendito Jesus, não queremos ficar sozinhos, fica conosco, Senhor. Irmãos, nós estamos longe do lar, mas estamos voltando. Andar na companhia de Jesus aqui é um preparo. Somente aqueles que andam com Ele aqui andarão com Ele por toda a eternidade. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Já é tarde, meus irmãos, por detrás das montanhas dos acontecimentos desse mundo. Quero chamar o grupo do louvor aqui. Fica conosco, Senhor, porque o céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o Éden restaurado, já está às portas, está se abrindo para nós. E nós queremos entrar pelas ruas de ouro da cidade santa. Nós queremos ali viver, ali morar.
Nosso Pai, nosso Deus, nós nos unimos àqueles 2 discípulos, nós nos unimos a Joia Júnior, e nós que estamos na Emaús de nossa vida, mas queremos voltar para Jerusalém como aqueles discípulos, porque ali está toda a nossa esperança, o nosso sonho. Nós então pedimos, Senhor, mais uma vez, fica conosco, Senhor. A gente sabe, percebe que já é tarde, fica conosco. E como o Senhor entrou para ficar com aqueles discípulos, que o Senhor entre mais e mais em nosso coração e em nossa vida. E permita, Senhor, que quando nós entrarmos no doce lar, no céu, na nova terra, quando as portas da Nova Jerusalém se abrirem para nós, e nós pisarmos nas ruas de ouro da cidade santa, e nós abraçarmos os queridos que a morte já levou de nós, e nós encontrarmos e conhecermos os teus grandes heróis do passado, e nós vermos o rosto maravilhoso de Jesus, que nós então naquele dia, numa só voz, numa explosão de júbilo incontido, de alegria, possamos dizer e exclamar: doce, doce, doce lar. Que essa seja a experiência, Senhor, de cada criancinha que está aqui, cada amigo, cada irmão, de cada família. Por favor, Senhor, leva-nos para o nosso lar, com essa certeza queimando em nosso coração, por Jesus. Amém.